quarto, amém? Vou esperar que alguns irmãos se assentem. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti nesta manhã, Senhor, porque estamos vivos, Pai. Porque subimos à Tua casa para fazer um culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Neste momento, Pai, nós apresentamos a Tua igreja, Senhor. Cada departamento aqui representado, as crianças, os adolescentes, os jovens, os sonoplastas, Senhor. Cada um, meu Deus, os obreiros, aqueles que estão trabalhando na cozinha, os professores, a nave da igreja, os visitantes. Todos nós, Pai, viemos aqui nesta manhã para ouvir a Tua palavra. E temos certeza, Pai, que o Senhor falou com o Teu servo nesta manhã. Por isso, Jesus, nós dirigimos a vida do pastor Sérgio, que o Teu Espírito Santo fale conosco através da Tua palavra, através do Teu servo, Senhor. Nós queremos participar, Pai, do Teu corpo e do Teu sangue e sairmos daqui remidos e lavados e purificados por Ti, em nome de Jesus. Quem crê, aplauda o nome do Senhor, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia Sagrada, os irmãos já estão em pé. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, nosso Deus. Glória a Jesus. Para nós sempre um motivo de alegria poder estar aqui no santuário, rever os irmãos, ver o rostinho de cada um. Isso deixa a gente alegre, meus irmãos, né? Sabemos que o Senhor Deus está trabalhando nossos corações, né? Cada dia, eu tenho um livro que eu gosto sempre de ler ele, repetir de vez em quando a leitura. Ele diz assim o tema dele: o cristão não nasce pronto. Cada dia Deus vai formando em nós, né, um cristão de verdade. Quantos de nós, na verdade, irmãos, ainda somos madeira bruta, com nós, né? Precisa Jesus levar, muitas das vezes, naquela plaina, né, para tirar os nó, né? Às vezes nós vemos no dia de hoje, não só os crentes, mas até mesmo obreiros, pastores, né, que precisa Jesus levar para aquela plainona, né, a plaina do céu, que muitas vezes tem que passar ali e a madeira dá aquela chorada, né? Quem já viu uma marcenaria, ou quem sabe uma serralheria, né, e faz aquele barulho, a madeira passando, tirando os nó, né? Quantos de vocês, quantos de nós, que às vezes pela madrugada nós choramos, ao anoitecer nós choramos, e só Deus para colher as nossas lágrimas, né? Eu vejo, por exemplo, alguns, quando eu vejo a gente nesse decorrer pastoreando, irmão, vários anos, a gente vê alguns que tem uns nós, e são nós que eu não posso arrancar, tá? Somente Deus. E aí eu oro: Deus, vai tirando os nós, Senhor. Vai tirando os nós do seu povo, Senhor, purificando, para que naquele dia, Senhor, que o Senhor Deus dizer à igreja: bem-aventurada minha, entra para o gozo do seu Senhor. Entra para o gozo do seu Senhor. Nenhum de nós venha ficar aqui no planeta Terra, né? Em nome de Jesus, desejo, meus irmãos, entrar nas mansões celestial. Se Deus permitir de nos recolher juntos, né, vamos entrar de mãos dadas, dizendo assim: valeu a pena, viu? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Para não sermos, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, come em casa, para que vós não ajunteis para a condenação. Quanto aos demais, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Amém? Os irmãos poderão assentar, meus irmãos. Estamos na presença do Senhor Jesus, né? Nós glorificamos a Deus, porque o Senhor tem sido bom, irmãos, para conosco. Ontem tivemos aqui reunido com os obreiros, as lideranças de departamento. Senti a falta de alguns, mas foi de grande aproveito a nossa reunião de ontem para a glória do Senhor, né? Hoje nós estamos aqui reunidos ao redor desta mesa para nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor Jesus. A mesa do Senhor, meus irmãos, ela é comunhão, arrependimento e esperança, viu? A mesa do Senhor Jesus, a Santa Ceia, tá? Ela é comunhão, tá? Ela é para nós arrependimento e esperança, viu? A Santa Ceia, meus irmãos, é uma das ordenanças mais sagradas que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Ela foi instituída pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viu? Isso aqui, meus irmãos, não é instituído pelo homem, tá? Foi pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viu? Ele mesmo instituiu a Santa Ceia do Senhor, né? Para que nós, na verdade, meus irmãos, sempre, a Santa Ceia, meus irmãos, leva a nós, dá uma olhadinha para trás, né? Quando nós olhamos para trás, nós olhamos para o Calvário. Saber que Jesus morreu por nós lá na cruz do Calvário, viu? Quando nós olhamos para o presente, tá? Jesus, na verdade, diz para nós, olha como diz a palavra aqui, pede para nós dar uma olhadinha para dentro de nós. A palavra de Deus nos fala aqui no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, no presente, ele fala para nós, dá uma olhadinha para dentro de você, né? E quando, na verdade, nós olhamos para o futuro, meus irmãos, ele está dizendo, em breve voltarei. Em breve voltarei para vos buscar e levar para onde eu estiver. Trazei para mim mesmo, aleluia. Então a Santa Ceia do Senhor Jesus faz nós olharmos nos 3 lugares: passado, para o Calvário, para o presente, para dentro de nós, e para o futuro, saber que Jesus está voltando. Aleluia. Nunca, meus irmãos, aconteceu tantos sinais no planeta Terra, meus irmãos, mostrando que Jesus está às portas, viu? Jesus está às portas para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, meus irmãos. Nós estamos vendo aí, não é eu que estou dizendo não, os sinais estão aí, meus irmãos, declarando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós olharmos, meus irmãos, para o cenário mundial neste momento, nós estamos vendo aí, meus irmãos, vários países envolvidos em guerra. Vários países, meus irmãos, vários seres humanos destruindo o outro, meus irmãos, sem mesmo conhecer o outro. Sem mesmo, meus irmãos, saber que ele tem uma família. Saber, na verdade, que é uma vida, meus irmãos. Estão aí, irmãos, o mundo construindo armamentos cada dia mais sofisticados para destruir os seres humanos, para destruir o próximo. Isso é sinal da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais do que nunca, meus irmãos, precisamos estar atentos.
Jesus, certa vez, ele aconselhou seus discípulos: vigiai, vigiai. A igreja do Senhor Jesus, vigiai, porque o Senhor Jesus está às portas para buscar a sua noiva. Aquele, meu irmãos, que não está preparado para participar da Santa Ceia, precisa dar uma olhadinha para dentro de si. De que forma está servindo ao Senhor? Como está a sua identidade cristã neste momento? Como está você? Será que Jesus voltar neste momento, você subiria para as mansões celestiais? Ou você queria uma segunda chance? Irmãos, vamos nos preparando, meus irmãos. Vamos continuar preparados, meus irmãos, para nós ir para a glória na primeira vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. No primeiro arrebatamento, quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, meus irmãos, nós não vamos ficar aqui não. Vamos para as mansões celestiais, viu? Glória ao nome do Senhor Jesus. A Santa Ceia do Senhor Jesus, meus irmãos, é comunhão com Cristo. É comunhão com Cristo. É comunhão com o próximo. Viu? A Santa Ceia do Senhor Jesus, irmãos, é a primeira comunhão, meus irmãos. É com Cristo que você tem que ter. Depois, meus irmãos, esta comunhão é estendida horizontalmente, viu? Você vai ter a comunhão com o seu irmão do lado. Comunhão com a liderança da igreja, comunhão com a líder do seu departamento, comunhão com os obreiros, comunhão, meus irmãos. A palavra de Deus sempre nos cobra, meus irmãos, comunhão, comunhão. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada não está, irmão, registrada ali não, para nós fabricarmos armamentos, colaborar aí com armamentos, meus irmãos, para o mundo destruir o próximo. Uma determinada vez, meus irmãos, muitos anos atrás, eu ouvi alguém dizendo assim, que o avião foi construído para transportar esperança, foi para levar alimento para o próximo, cuidar do ser humano, para transportar os seres humanos. Não foi construído para transportar armamento, para destruir o ser humano. Hoje, irmãos, quantos hoje, meus irmãos, patrocina tantas coisas, armamentos, meus irmãos, nuclear, mas não quer patrocinar, meus irmãos, a pregação do Evangelho no planeta Terra. Jesus, na verdade, meus irmãos, está chamando nos dias atuais um povo santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, para continuar tendo uma aliança com Ele, para que o Evangelho, meus irmãos, alcança as nações que ainda, meus irmãos, não foram alcançadas, as pessoas, as famílias que ainda não foram alcançadas, através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos mais do que nunca, meus irmãos, nesses dias agora no planeta Terra, viver essa comunhão e pregar o Evangelho. Quando pregamos o Evangelho de Jesus leva as pessoas a ter comunhão com Deus, comunhão com o próximo. O arrependimento, irmãos, e a santificação faz parte da vida cristã. Você precisa servir o Senhor Jesus com arrependimento no coração. A velha vida nunca mais para você. Você agora é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. A santificação faz parte da vida do cristão. Você precisa estar santificando semana após semana, buscando a presença de Deus. Estar presente nos cultos, irmãos, nos leva, meus irmãos, cada dia, tá? Nós nos santificamos. A palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que a fé é pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Cada culto, meus irmãos, tem que ter palavra do Senhor nosso Deus. Palavra de Deus para os corações, porque a palavra gera fé, gera renovo, gera esperança para você, viu? Você precisa ouvir mais de Deus. Deus tem mais para você. Não se limite você. Deixa Deus fazer o que precisa fazer na sua vida nos dias atuais. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus.
A esperança, irmãos, da volta gloriosa do Senhor Jesus. Essa esperança não pode, meus irmãos, desaparecer dos nossos corações. Eu sei, meus irmãos, que poucas pessoas, de repente, ver falar da volta do Senhor Jesus. Mas eu sou, irmãos, ainda me considero um jovem pastor, mas fui discipulado por aqueles pastores cabecinha branca, mais antiga, muitos deles já partiram. Ele me dizia sempre: nunca deixe de pregar sobre a volta do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, quando nós olhamos, meus irmãos, para o futuro, é somente Jesus, irmãos, esse mundo, para dar jeito nesse mundo. Somente Jesus para nos dar descanso. E a palavra, meus irmãos, vai nos cada dia, meus irmãos, levando nós para esse caminho da esperança. Esse caminho, meus irmãos, da esperança não pode faltar dentro de nós. Às vezes eu vejo alguns crentes dizendo: não, estou fraco, estou assim, estou mais assim. Ei, não falte dentro de você esperança no nosso Senhor Jesus. Pode haver algum projeto não ter dado certo, pode talvez alguma coisa para você não ter dado certo, mas a esperança no Senhor Jesus não pode faltar dentro de você, em nome do Senhor. Sempre que a igreja celebra a Santa Ceia, meus irmãos, ela olha para o passado, para a cruz de Cristo. Então, olha para o presente, para dentro de si, e olha para o futuro, para a volta do Senhor Jesus. A Santa Ceia, meus irmãos, revela para nós a comunhão com Cristo. Glória a Deus. O apóstolo João escrevendo, João capítulo 15, do verso 4 e 5, olha o que diz a palavra de Deus para nós. Ele diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecereis em mim, e eu permanecerei em vós. Jesus deseja, irmãos, não apenas, meus irmãos, visitante, mas discípulos, meus irmãos, que permanecem nele. Servos que permanecem nele. Servo que enfrenta as lutas dia a dia, mas permanece nele. Jesus deseja que você e a sua casa permaneça ligado nele. Aleluia. Se quer ter vitória, ligue a cada dia no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Certa vez, meus irmãos, um adolescente perguntou para mim: mas pastor, o senhor fala que todo o tempo eu preciso permanecer nele, eu preciso estar orando a ele. Eu falei: exatamente, 24 horas por dia. Mas quando eu estiver dormindo, pastor, você vai dormir com ele, você levanta com ele, você vai para a escola com ele. Aprenda a viver na escola com ele. Você vai para o trabalho, aprenda a trabalhar com ele. Você vai se alimentar, aprenda a se alimentar com ele. Aonde você estiver, aprenda a viver com ele, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Nós precisamos levar uma vida assim, meus irmãos, de coração aquebrantado diante de Deus. Aleluia. O pão, irmão, simboliza o corpo do Senhor Jesus, entregue por amor a nós. Aleluia. Oh glória. O cálice, meus irmãos, simboliza o seu sangue derramado para estabelecer a nova aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, irmãos, sem Cristo não há vida espiritual, viu? Toda a força da igreja procede da comunhão com ele, viu? Procede da comunhão com ele. Como é difícil, meus irmãos, trabalhar do lado de alguém que não tem comunhão com Deus. Como é difícil conviver com pessoas que não têm comunhão com Deus. Às vezes, meus irmãos, fala de Deus, carrega a Bíblia, mas a gente vê no profundo que precisa conhecer Deus, precisa conhecer o amor que é Deus para nós. Aleluia. Irmãos, a obra de Deus, meus irmãos, é feita por fé. A obra de Deus, irmãos, não é comprada com dinheiro. A obra de Deus, irmãos, não é comprada com favores, mas a obra de Deus é feita com fé. Quem tem fé, meus irmãos, consegue trilhar, meus irmãos, nos caminhos do Senhor, decorrer da sua história aqui no planeta Terra.
Às vezes, meus irmãos, a pessoa acha que a obra de Deus é feita, irmãos, às vezes com elogios, com fama, ou de repente com um status assim, social. Mas eu quero dizer que a obra de Deus, ela é feita com fé. Aleluia. Nós precisamos ter fé. A Santa Ceia, meus irmãos, participa da Santa Ceia quem tem fé em Deus. É quem tem fé, aleluia. Que sabe que a Santa Ceia, meus irmãos, é um alimento que nos edifica. É o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. A comunhão, irmãos, não é apenas participar da ceia, é permanecer em Cristo diariamente, viu? É permanecer nele diariamente. Quem vive distante do Senhor, irmãos, perde a sensibilidade espiritual, perde a alegria, perde a firmeza, perde aquele linguajar, irmãos, aquele linguajar cristão, né? Irmãos, a igreja nós temos a nossa cultura está aqui, ó. É o linguajar da Bíblia Sagrada, viu? Essa é a lei de Deus para nós. Não podemos distanciar, irmãos. Às vezes ficar distante, convivendo com tantas pessoas que não servem a Deus, a gente começa a pegar alguns jargões, né? Jargões mundanos. Começamos a pegar algumas palavras que não faz parte, né? De vez em quando a gente pega alguém dizendo assim, meus irmãos, né? Alguns jargões que não faz parte do nosso vocabulário. E precisamos nos refletir. Precisamos refletir. A Santa Ceia, irmão, fortalece a comunhão entre os irmãos, a Santa Ceia. Irmãos, eu sou um pastor, meus irmãos, que desejo, meus irmãos, que todos tenham comunhão um com o outro. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Uma família às vezes desentende dentro da casa, né? Uma família talvez grande, ou até família pequena, desentende dentro da casa, né? Mas daqui a pouquinho, irmãos, eles se perdoam, se abraçam, se perdoam, olham um para o outro e falam: olha, eu me apresentei a você de uma forma diferente, mas eu quero te pedir perdão. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo, minha irmã, em Cristo Jesus. Como é bom, meus irmãos, desfrutar esta comunhão, Santa Ceia, essa comunhão, aleluia. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Por isso que em 1 Coríntios, irmãos, o apóstolo Paulo registra aqui para nós, 1 Coríntios capítulo 10, verso 16 a 17, diz assim: porque nós, sendo muitos, somos um pão e um só corpo. Um só corpo. Um corpo, irmãos, ele tem muitos membros. Cabeça, braço, pernas. Muitos membros temos no corpo. Mas, irmãos, quando nós machucamos, de repente, o dedinho tão pequenininho lá do pé, lá, irmãos, quando a unha ali está encravada, todo o corpo sente dor. Todo o corpo sente dor. Quantas vezes, meus irmãos, eu vejo alguns de vocês, às vezes passando uma prova, passando uma luta, e muitas vezes, meus irmãos, Deus só me autoriza a orar, porque às vezes é uma dificuldade que você está vivendo que eu não tenho como solucionar. Eu não tenho como solucionar. Somente Deus pode trabalhar, resolver a sua causa. Mas eu vivo, irmãos, eu sou um pastor, meus irmãos, que eu vivo com esperança. As minhas causas, a causa da igreja que eu pastorei, meus irmãos, eu entrego a Ele. Eu entrego ao meu Senhor Jesus. Eu sei que Ele vai te ouvir. Ele vai ouvir as nossas orações. Eu trabalho com fé, meus irmãos, que Deus vai dando solução às causas que eu não consigo dar como ser humano. O Senhor Deus dá, para a glória do nome do Senhor Jesus. Na igreja de Coríntios, meus irmãos, havia ali divisões, favoritismo, egoísmo. Paulo mostra, meus irmãos, que isso contradizia o significado de Cristo. Ele mostra para a igreja de Coríntios que a importância da comunhão. Ele mostra para a igreja dos dias atuais. É tão importante você viver essa comunhão.
Quando você fica distante, às vezes você faz uma viagem, me dá saudade de você. Quando alguém está distante, meus irmãos, me dá saudade da pessoa. Eu muitas das vezes, irmãos, às vezes eu tenho as minhas causas também, meus irmãos. Quantas vezes eu sou impedido também de fazer uma visita também. Eu sou um ser humano. Antes de ser pastor, meus irmãos, eu sou um ser humano. Se você olhar para mim, você vai ver defeitos. Mas eu não quero que você olhe só para os meus defeitos, não. Você olha também para o lado prós da minha vida também. Meus irmãos, como eu oro, meus irmãos, pedindo a Deus, não deixa ninguém ficar para trás, Senhor. Não quero que ninguém fique para trás, eu quero caminhar junto com o seu povo. Aleluia. Para a glória de Deus, para a glória de Deus, aleluia. Não podemos, irmãos, celebrar a mesa do Senhor enquanto alimentamos rancor no coração. Enquanto, irmãos, a inveja impera dentro de nós, o orgulho fala mais alto nos nossos corações. A falta de perdão não pode, meus irmãos, fazer parte mais da nossa vida atual. Não pode fazer parte do nosso presente. Nós precisamos manter a comunhão, aleluia. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4, no versículo 32, ele diz assim: antes sede uns para com os outros benigno, perdoando-vos uns aos outros. Esse é o conselho de Paulo para nós. Nós temos que perdoar. Quantas vezes, irmãos, às vezes alguém fala: pastor, mas é tão difícil. Eu concordo com você, é difícil. Mas aquele que perdoa, olha, recebe galardão do céu, recebe galardão de Deus, aleluia. Eu passei por uma experiência dessa, meus irmãos, há poucos dias atrás. Sem falar, irmãos, com alguém, meus irmãos, mais de 15 anos, meus irmãos, Deus fez eu passar por uma experiência tremenda. Deus olhou para mim, meus irmãos, e eu, no momento que eu estava ajoelhado, Ele falou para mim: você é pastor, você prega o amor, você prega o perdão. Irmãos, 15 anos sem se falar, meus irmãos. Deus me autorizou. Vai lá, faz o que precisa ser feito, deixa a outra parte que eu faço. Aleluia. Meus irmãos, como foi difícil, meus irmãos. Não é fácil perdoar, não é fácil. Os 2 passos, irmão, para mim chegar até a pessoa, meus irmãos, que olha, e Deus, meus irmãos, Deus é tão bom. Quando eu for, meus irmãos, nos degraus para chegar na plataforma, Deus falou: você queria oportunidade? Está aí. Botou bem na minha frente, frente a frente. Na minha frente. E naquela hora, meus irmãos, eu não vi a hora, mesmo com os olhos meio não acompanhando naquela hora, mas estendi as mãos. A outra pessoa estendeu as mãos para mim também, nos abraçamos, meus irmãos. Irmãos, 15 anos, irmãos, o adversário joga o laço, e se a gente, na verdade, irmão, não ter sensibilidade de Deus, fica pro resto da vida aí. Jesus volta, a gente fica, mas nós precisamos quebrar todo orgulho, tudo aquilo que atrapalha nós manter a comunhão com Deus, aleluia, para viver uma vida santa, uma vida com esperança, esperando o nosso Senhor Jesus, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Meu Deus, Deus é fiel, meus irmãos, Deus é fiel, aleluia. Eu vejo, meus irmãos, que eu tenho amado os meus irmãos, eu tenho promovido paz, divisão. Isso é uma pergunta para você, tá? Você tem amado o seu irmão? Ou você tem promovido divisão no meio do povo? Como está o seu coração? Está disposto a perdoar como Cristo nos perdoou? É importante nós refletirmos sobre essas perguntinhas simples, mas é importante para nós. Uma igreja unida, irmãos, manifesta a glória de Deus.
Manifesta-se a glória de Deus nesse mundo, irmão, quando nós estamos unidos. Você vai lá no mercado, tem alguém dizendo assim: olha, sempre vem uma pessoa lá da igreja, vem comprar aqui. E ela fala muito bem da igreja onde o Senhor pastoreia. Eu falo, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Às vezes você vai fazer uma visita, alguém está elogiando o outro, fala, mas como que eu gosto da irmã fulana de tal, como ela é importante, viu? Ela, quando vem me visitar aqui, ela traz uma palavra de Deus. Como é importante essa comunhão, meus irmãos. Às vezes eu vou lá numa loja, irmão, em determinado lugar que eu nunca fui. Chego lá, tem uma pessoa lá que me conhece a igreja aqui. Ele fala, eu convivo sempre com uma pessoa falando de tal, lá da igreja, viu? Olha, como é bom, viu, conviver com essa pessoa. Olha, participar da igreja, as pessoas só têm a ganhar. Olha, irmão, é uma oportunidade às vezes para você evangelizar a pessoa, ver a pessoa falando isso, né? Glória a Deus, glória a Deus. A Santa Ceia, irmãos, nos chama, irmãos, ao arrependimento, a Santa Ceia. A Santa Ceia é para isso. Olha, a palavra de Deus nos fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo não diz, irmãos, examinamos a vida do irmão, tá? Mas examinamos a nossa vida. A nossa vida. Você não vai ficar com um martelinho ali, ou com os dedinhos ali, né? Apontando para um, para outro. Não. Hoje o evangelista Evael falou sobre isso aqui na escola dominical hoje. Sobre nós examinar a nós mesmos. Como estamos servindo ao Senhor, né? Olha, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós precisamos cada dia, meus irmãos, na nossa oração, confessar os nossos pecados, ser verdadeiro com Deus, restaurar o relacionamento com Deus, abandonar as práticas que desagradam a Deus. Nós precisamos fazer isso, viu? Renovar o compromisso, a santidade, a aliança com Deus. Nós precisamos nas nossas orações. Glória a Jesus. O arrependimento verdadeiro, irmão, produz mudança, viu? Produz mudança. Às vezes você vai ver alguém dizendo assim: não, eu sou assim mesmo, eu sou assim. Alguém até com o microfone na mão, eu sou assim, mais assim. Irmãos, não somos nada, irmãos. É Jesus na nossa vida. Se Deus não for conosco, meus irmãos, olha, faltou, irmãos, olha ali, ó, o fôlego para você respirar por um minuto, se fomos, já era, vai ficar só na história. Valorize o que Deus tem feito na sua vida. Não despreze a sua igreja. Não despreze a sua liderança. Valorize a comunhão. Irmãos, eu agradeço tanto a Deus, irmãos, de eu viver na mesma geração que você, viver na mesma geração desses obreiros que está aqui na minha retaguarda. Eu agradeço tanto a Deus, meus irmãos. Eu poderia ter nascido no século passado, eu poderia nascer no século futuro. Não, mas Deus fez nós nascer na mesma geração. Nós temos praticamente a mesma idade, às vezes com a diferença um para o outro aí, talvez de 30, 40, 10, 5, 10 anos, mas é a mesma geração, meus irmãos. Isso é uma alegria, nós temos que valorizar quem está do nosso lado, o próximo, porque Jesus te valoriza. Quem somos nós para não valorizar? Todas as pessoas são importantes para Ele. Glória a Jesus. Versículo 20 fala, irmãos: este cálice é a nova aliança do meu sangue. No Antigo Testamento, a aliança, irmãos, era confirmada de uma forma de sangue, naquela época, com sangue, tá? Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue por nós ali. Tinha que ser por sangue. Meu Deus, como era difícil, né, irmãos? Isso significa, meus irmãos, que nossos pecados foram todos perdoados. Fomos reconciliados com Deus. Recebemos o acesso ao Pai, ao nosso Senhor Deus. Recebemos o acesso. A Santa Ceia, irmãos, anuncia a volta de Cristo, viu? 1 Coríntios 11, 26 diz: anunciai a morte do Senhor até que venha. Cada Santa Ceia, irmãos, é uma programação de esperança, viu? Deus prometeu para nós: voltarei e vos receberei para mim mesmo. João 14, verso 3, está essas palavras. O próprio Senhor Jesus dizendo: olha, voltarei
e vos levarei para mim mesmo. Glória a Jesus. Essa tem que ser a esperança da igreja, meus irmãos. Glória a Deus. Participar da Santa Ceia, irmãos, é renovar o compromisso de viver como Ele, né? Com Ele, porque Ele é o noivo, aleluia. A Santa Ceia aponta para o grande banquete, meus irmãos, eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Lá em Apocalipse capítulo 19, no verso 7 diz assim: bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro, aleluia. Bem-aventurados somos nós. Hoje, meus irmãos, estamos aqui nesta comunhão, nessa alegria, disposto a participar do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje celebramos a Santa Ceia, meus irmãos, com fé. Na eternidade, irmãos, olha, nós estaremos diante do Cordeiro, glorificando para todos sempre. Vamos glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a Santa Ceia, irmãos, aqui na terra, ela, meus irmãos, representa, meus irmãos, é tipologia da Santa Ceia do céu. Na Santa Ceia da terra, irmãos, como Jesus disse, nós precisamos estar em comunhão. Não tem rancor no nosso coração, não tem inveja, tá? Jesus disse para nós que lá no céu, irmãos, o Senhor Deus vai tirar de nós todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Lá não vai ter inveja, lá não vai ter, irmãos, rancor, lá não vai ter, irmãos, falatórios profanos, lá vai ter só comunhão. Só comunhão. Por isso que a Santa Ceia aqui, meus irmãos, simboliza a comunhão para nós. Glória a Deus. A Santa Ceia, irmão, nos lembra 4 compromissos: permanecer em comunhão com Cristo, viver em paz, em unidade com os irmãos, buscar arrependimento contínuo, santidade contínua, esperar com fidelidade a volta do Senhor Jesus para nós. Antes de participar do pão e do cálice, cada pessoa deve perguntar para você mesmo, né? Minha comunhão com Deus está viva? Meu coração está limpo diante do Senhor? Estou reconciliado com os meus irmãos? Se Jesus voltar hoje, eu estarei preparado? Essa é uma pergunta que temos que fazer para nós mesmos, viu? A Santa Ceia, então, não é apenas uma lembrança do Calvário. Ela é um chamado à santidade, à unidade, à perseverança e à comunhão, viu? Amém, meus irmãos? Quero deixar a palavra de Deus para os irmãos. Nós vamos ficar em pé neste momento, em nome do Senhor Jesus.